Anticristo, continuação, tá? Segundo Tessalonicenses 2, 4, diz assim: o qual, tá falando do anticristo, quem é esse cara? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no trono de Deus, querendo parecer Deus. Eu já falei no outro vídeo. Eles são Satanás, a besta, que é o anticristo, e o falso profeta. Trindade. Se assentará no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ou seja, eles vão fazer um pacto com Israel. Eles vão fazer um pacto. E esse pacto tem um tempo determinado. É um pacto de 7 anos. Tá? Mas para que o anticristo se manifeste, primeiro tem que existir a apostasia, ou apisteme. Ou seja, a saída da igreja de um lugar para o outro. Vai sair daqui da terra para ir para o céu, para os julgamentos e recebimento de galardões. A igreja que eu falo, pessoal, não é a igreja batista, assembleia, pentecostal, Deus e amor, por aí não. A igreja são aqueles que são salvos. A gente não sabe quem são. Tem muitas pessoas perdidas dentro da igreja, tá? É importante você saber isso. Infelizmente. Mas é uma realidade. Mas o anticristo faz um pacto com Israel. Um pacto. E esse pacto, ele é de 7 anos. Tá? Ele é de 7 anos. Quando chegar 1260 dias, está escrito em Daniel, no livro de Apocalipse, ele vai romper esse pacto. Tá? Ele vai romper o pacto. Por quê? Porque aqui diz assim, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus. Provavelmente ele vai ajudar a construir ou vai construir o templo de Israel. Aquele templo todo de ouro que é o terceiro templo. Que está programado, porque biblicamente a Escritura Sagrada diz isso. Tá? Eles vão construir esse templo e ele vai querer se assentar no templo como Deus. Como se fosse Deus. Israel não vai aceitar. E aí o que eles vão fazer? Eles vão romper esse pacto com o anticristo, que é um homem. Tá? E aí, quando ele rompe o pacto, o anticristo passa a perseguir a igreja. E a igreja não, passa a perseguir Israel. Agora, eu já tinha falado isso aqui, vou repetir de novo. Ó. 2 Tessalonicenses 2,6. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Ou seja, tem algo que detém, por isso que o anticristo não foi manifestado ainda. Agora o 7, 2 Tessalonicenses 2,7. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Olha só. Alguma coisa está detendo o anticristo para que ele não se manifeste. Até que do meio seja tirado. Quem vai ser tirado da onde? A igreja vai ser tirada desse mundo. Muitos teólogos dizem que é o Espírito Santo que vai ser tirado. Não é verdade. Por quê? Porque no período dos 7 anos, quando a igreja já tiver subido, ainda vai haver conversões. O apóstolo João, vai haver a grande tribulação, que não houve ainda, que está lá em Mateus 24, que é quando o anticristo começa a perseguir Israel. Entenderam isso? Então, o anticristo passa a perseguir Israel e vem uma salvação para Israel, que a gente vai ver na outra parte escatológica, tá? Mas ele diz aqui, o que detém ele? Há um que agora o detém, ou o retém, até que do meio seja tirado. Quem é? O povo de Deus, os salvos, que a gente não sabe quem é. Então será revelado o iníquo. Quer dizer, vai existir uma saída, uma ascensão, uma levitação. Vai sair alguém, é a igreja, tá? Ou o povo de Deus. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor descerá pelo espírito da sua boca. A esse cuja eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. Entenda só. Você precisa se preparar, porque a igreja, os salvos vão ser levados para o céu. Você precisa ir.
Entrega a tua vida para Jesus Cristo. E não vai demorar muito. Existe uma organização aí, que é chamada de NON, Nova Ordem Mundial, que é para se cumprir essa agenda até 2030, que é chamada de Agenda 2030. Você precisa acompanhar mais essas coisas. Eu não duvido que Jesus Cristo volte para buscar os seus nos próximos dias. Porque 2030 está bem aí. E eles vão fazer essa agenda maldita. Então, aí alguém pergunta, mas quem é o anticristo? A gente não sabe ainda, mas ele está vivo. Pode ser o Macron, tem possibilidade de ser. O Vladimir Putin não pode ser, que ele é cristão ortodoxo, tá? Então, provavelmente não é ele. O Putin, ele pode ser junto com o Xi Jinping, que é Gog e Magog, onde vão se reunir as nações e provavelmente eles vão liderar. A gente suspeita que seja eles, a gente não sabe, entendeu? É só uma suposição. Mas pode ser o Jared, acho que é Jared Kushner, alguma coisa assim, que é o genro do Trump. Ele tem um prédio monumental, arranha-céu. E lá no prédio dele, na Quinta Avenida, nos Estados Unidos, não sei se é em Nova York, é algum desses estados aí, mas se você colocar a Quinta Avenida dos Estados Unidos, esse camarada, tá? o Jared Kushner, ele tem, não sei se a pronúncia é correta, ele tem um prédio, lá no prédio dele está escrito bem na frente, é o símbolo para ele, 666, que é o símbolo da besta. Não sabemos se é ele, mas um detalhe, ele era o camarada que no governo do Trump articulou a paz com Israel, tá? Ele articulou a paz. Foi rompido quando Joe Biden assumiu o poder e agora provavelmente Trump vai voltar para o poder e vai ser retomada esse plano de paz aí por esse camarada. É uma possibilidade, tá? A gente não tem certeza. Um outro camarada que existe uma possibilidade também é esse camarada famoso aí, o dono da Interlinks, né? Aí esqueci o nome dele agora, mas vocês sabem de quem que eu tô falando. Dono dos satélites aí, que tá na briga aí com o Xandão. Esse cara tem a possibilidade de ser também, entendeu? Então, provavelmente esses caras que são influentes no mundo e que dono da mídia aí, eles vão se unir. Provavelmente Satanás aí levanta um desses caras para fazer o pacto com Israel de 7 anos junto com os árabes, tá? E o outro. São 3. Satanás, a besta que é o anticristo, né? E o falso profeta. Existe uma possibilidade do falso profeta também ser o Papa, a gente não sabe. Então tem essas 4 possibilidades aí, tá? Então, eu sei que tem uma agenda maldita aí para ser implantada até 2030. E como eu já falei, não duvido que Cristo volte por esses dias. Então, meu irmão, se prepara. Se prepara, entrega a tua vida para Jesus Cristo de Nazaré, porque é a única solução para aqueles que entregaram sua vida para Jesus. A igreja vai ser levada, o Espírito Santo vai continuar aqui, porque João viu as almas das pessoas debaixo do trono de Deus e ele perguntou, quem são aqueles? Pergunta para o anjo. E o anjo disse, esses aqui foram os que vieram da grande tribulação. Ou seja, porque quando o anticristo rompeu o pacto, quando fizer 1260 dias, ele rompe o pacto. E aí ele começa a perseguir Israel. E a perseguição é tão grande, mas o evangelho vai continuar sendo pregado. E João viu essas almas e perguntou quem são. Ele disse, aqueles que vieram da grande tribulação, que vão ser os perseguidos pelo anticristo, principalmente o povo de Israel. Então, eu te digo, entrega a tua vida para Jesus e compartilha esse vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal para a gente continuar recebendo
outros ídolos semelhantes a esse.